Neste vídeo, nós vamos ver as 20 questões que vão cair na tua prova dos Correios, certo? Banca IBFC, ó, na manteiga, gente. Mas não é que elas podem cair, elas vão cair na tua prova dos Correios. Álvaro, e se não cair? Se não cair, você pode vir aqui dar na minha cara. Eu estou falando, vão cair na sua prova. Anota aí, hein? O meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso. Vamos lá, gente, Banca IBFC. Ó, na manteiga, gente, na manteiga, galera. Primeiro é o seguinte, vamos falar das características da banca. Veja, primeira coisa que eu vi, gente, pouquíssimas questões de texto. Mas pouquíssimas, uma ou duas, vai. Duas, três no máximo. E muitas questões de gramática, galera. É uma banca gramatiqueira, tá? IBFC é uma banca gramatiqueira. Gramática. Não tem pegadinha, galera. E você vai treinar, cara. Você vai treinar. Ah, que mais, Álvaro? É a banca que mais cobra análise sintática, hein? Como assim análise sintática, Álvaro? Sujeito, tipo de sujeito. Eu tenho que saber isso, ó. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, complemento nominal. Eu tô falando, hein? Vai cair muita coisa de análise sintática na tua prova, hein? É a banca que mais cobra análise sintática, tá? Sujeito e predicado. Tanto do período, sujeito, verbo, objeto e escambau, como também de período composto. Oração coordenada, oração subordinada. Então pega a caneta aí e anota. Eu tenho que saber os termos da oração, hein? Análise sintática pra caramba. De 20 questões, eles colocam umas 12 de análise sintática. Certo, galera? Então, ó, cobra muita análise. É a banca que mais cobra análise sintática, hein? Então, peraí, Álvaro, vamos lá. Pouquíssimas questões de texto, graças a Deus, tá? E muitas questões de gramática. Certo, galera? Álvaro, só análise sintática? Não, também cai morfologia. Nós vamos ver, vocês vão ver as questõezinhas aqui. Eu vou falando pra você, tá? Você vai ver. E as questões lindas, gente, não tem pegadinha. Não, a banca IBFC não tem pegadinha. Eu diria que é decoreba mesmo, gente. As questões são bem plausíveis, tá? Sem polêmica, não tem polêmica. Não vai ter surpresa. Banca IBFC, em português, não tem surpresa, tá? Desde a sua primeira prova, veja aí, desde a primeira prova que eu vi da IBFC, né, eu peguei uma prova lá em 2005, a primeira que eu vi. E eu vim vendo, 2005, 2006, 2007. A banca nunca mudou o perfil, gente. O padrão é o mesmo. Padrão é mesmo. Você não vai ter surpresa. Certo, galera? Vamos anotar então? Vamos comigo? Bora. Então você quer ser aprovado? Você quer ser aprovado então no concurso dos Correios? Então vem comigo, vamos fazer as questões juntos. Certo? Depois até me fala se acertou, se errou. Fala comigo. Vamos lá, gente. Ai, como eu gosto disso, galera. Eu adoro isso. Vamos lá, caneta e papel aí, hein? Primeira questão. Ah, você falou que são pouco texto, mas uma dessa aqui cai. Não tem jeito. Dá uma olhada, gente. É tipologia textual. Quer fazer a questão primeiro? Para o vídeo. Tá? Eu te ajudo a fazer. Aí eu já vou falando. Vamos lá. Beleza? Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos. Ah, Álvaro, eu quero fazer sozinho. Para o vídeo e faz. Ah, não quero fazer com você. Então vamos lá. Vai cair uma questão de tipologia textual. Então vem cá. Ah, mas Álvaro, compreensão e interpretação de texto. Eu não pus, tá? Eu pus uma de tipologia textual. Certeza. Todas as provas caem uma dessa. Tipo de texto. Vem comigo? Vamos lá? Veja. Considere o seguinte fragmento do segundo parágrafo. Eles põem um texto lá, eles pegam o segundo parágrafo. Não é o texto todo, vocês perceberam, né, galera? Segundo parágrafo. E tá lá assim, ó. Eu ficava muito triste e solitário na escola. Triste, solitário na escola. Não tinha amigos da mesma
comunidade para conversar. Não tinha muito o que fazer com aquilo que eu sabia da aldeia e não podia criar muitas coisas. Esse pedaço, galera, dá uma olhada. Você tem que saber os 5 tipos de textos. Aí tá falando, ó, quanto à tipologia, é correto afirmar que nele predomina, tá? Qual é o tipo predominante nesse pedaço? É uma narração? É uma injunção? É uma descrição? Uma argumentação? Uma exposição? 5 tipos de texto, galera. Álvaro, mas é interessante você já saber, então, que vai cair uma questão dessa. E sim, inclusive tem aqui no meu canal, você tem uma questãozinha de tipos de texto. É sempre bom você saber, tá? Sempre bom você saber. Dá uma olhadinha aí, tipos de texto no meu canal. Narração. Álvaro, o que é narração? Eu já vou falar pra vocês, gente. Narração é o seguinte, contar história. É contar uma história. Contar uma história. Então, narração é contar uma história. E eu já vou falar pra vocês, ó. O que predomina numa narração? Verbos no passado. Verbos no passado. Só que, eu tô vendo um monte de verbo no passado aí, Álvaro, ó, ficava, ó, tinha, ó, que mais, não tinha, que legal, tá, podia criar, não sei o que lá. Não, gente, vai vendo. Você vai escrever aí que narração é uma sucessão de acontecimentos. Uma coisa aconteceu depois da outra. Esse trecho não é narração. Esse trecho não é narração. Você pode ver, ó, nada aconteceu, gente. Narração é o seguinte, uma coisa aconteceu depois da outra. Ação. Verbos no passado, mas verbos de ação. Tá? Agora, ficava triste. Agora, injunção. Gente, o que é injunção? Injunção é o seguinte, ó, verbos no imperativo. Verbos no imperativo. Como assim verbos no imperativo, Álvaro? Você vai ver depois que um texto injuntivo é uma instrução. Apague a luz. Coloque a caneta na gaveta. Aperte o botão. Não pise na grama. Então, verbos no imperativo é um texto injuntivo. Depois você vai ver isso. Descrição. Beleza. Tá? Álvaro, o que é uma descrição? Descrição, ó. A descrição nada acontece, gente. Nesse caso aí, ó. E o que predomina numa descrição? Características. Características. Eu diria adjetivos, características. Como assim características? Ó, triste, solitário. Aí você imagina aquilo. É uma foto com palavras. Você imagina o observador, tadinho. Ele tá lá triste, solitário, não tinha amigos, tadinho. Ele não tinha muito o que fazer com aquilo que ele sabia da aldeia. Não podia. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, conforme a banca aqui, ó, esse texto é descritivo por quê? Porque nada aconteceu. Álvaro, argumentação. Por que não é argumentação? Gente, vem cá. Argumentação é um texto dissertativo argumentativo, que são opiniões, defender opiniões, tá? Então, a argumentação é você defender uma opinião, uma problemática, tá? Vou pôr aqui, ó, uma problemática. Problemática. E a exposição, ó, a exposição também é dissertativo, também é um texto dissertativo. Só que a exposição, ela serve para informar o leitor. Ó, a ideia de uma disposição é informar o leitor. Galera, eu tenho que saber esses 5 tipos de textos, porque vai cair uma questão de tipologia textual. Tá, além da questão de compreensão, tá? Então, ó, gente, anota aí. Tipologia textual, esses 5 tipos de textos caem na sua prova. A alternativa correta é letra C. Anotou, gente? Beleza. Agora, vem cá. Nós vamos agora para crase. Crase, Álvaro? Crase, galera. Não tem uma prova da IBFC que não caia uma questão de crase. E eu digo mais, eu peguei provas da IBFC que caem até 3 questões, repetem questões de crase. Como é que é? Vai, 20 questões, 3 de crase, 3 de crase. Crase é uma coisa que vai cair na tua prova, certo, gente? Então, ó, tipologia textual, anota aí, crase. Quer fazer? Faz aí a questão. Faz aí a questão. Para o vídeo, faz a questão. Vamos lá? Vem comigo, gente, ó.
É bem assim, ó. Assinale alternativa em que há uso incorreto. Eles gostam disso, tá? O erro. O erro. Então veja aí, erro. Então, vamos lá. Na manha do gato, no passo da cegonha. Você não vai errar crase na tua prova. Vamos lá. Então, assinale a alternativa em que há uso incorreto do sinal da crase. Letra A. A chatice se deve. Vem cá, gente. Tudo que se deve a. Isso se deve a alguma coisa. Realmente, pede a preposição a. E aqui você tem a palavra instabilidade. Então, tudo que se deve a instabilidade. Esse é o caso, ó, clássico de crase. Certíssimo. Tudo que se deve a preposição a, mais o artigo a que acompanha a palavra instabilidade. Se deve a instabilidade. Perfeito, gente. Um caso clássico. Só que a IBFC quer o erro. Letra B. Então não é essa aí tá certa. Letra E. Não é à toa. A expressão à toa, gente, tem crase porque tem. Como assim crase porque tem, Álvaro? À toa, à tona, à noite. É uma expressão feminina. É uma locução, tá? É uma locução de modo. Locução adverbial feminina. À toa. Igual, ele saiu da sala às pressas. Esse computador não está à venda. Aqui não é regência. Crase porque tem. Locução feminina. Crase porque tem. Tá certo. É isso. Mas eu quero errada, né? Eu quero errada. Tudo em referência a. Tudo que é em referência a. Beleza. A palavra referência é rejoar. Só que a próxima palavra aqui, gente, é salário. Salário, galera. Palavra masculina. Antes de palavra masculina não vai crase. Ai, que lindo. Como é que é, Álvaro? Você não usa a crase antes de palavra masculina, gente. Aqui teria que ser o quê? Em referência ao salário. Não se usa a crase. Pronto, matou. Já tá errado aí. Álvaro, por que não é a D? Vamos lá. Vem cá, gente. Vem cá. Chegou-se a tecer elogios aos funcionários. Ó. Chegou-se a tecer elogios. Elogios aos funcionários. Inclusive àquele chato. Aquele, aquela e aquilo, hein? Elogio a aquele, a aquela, a aquilo. Perfeito, gente. Aquele, aquela, aquilo. Crase na parada. E a letra E, linda. Agora podemos ir, verbo ir, régio a. Quem vai a algum lugar. Ir a, mais reuniões, as reuniões. A mais as, ó, crase. É assim que cai para você, gente. Então, qual que é errada? Antes de palavra masculina, não se usa acento indicativo de crase. Anota aí, crase. Crase vai cair. Então vou fazer outra. Crase também, Álvaro. Vamos lá, crase. Eu falei para vocês, isso cai na tua prova, hein? Você vai fazer uma prova dos Correios. Você não vai me errar uma questão de crase lá, hein? Beleza? Faz aí. Para o vídeo e faz. Vamos fazer? Vem cá. Ó, em relação ao uso facultativo. Vocês perceberam, galera? Porque é o seguinte, eles colocaram lá o primeiro o incorreto, né? Agora, o que é facultativo, gente? É decoreba, não tem pegadinha. Já vou falando para vocês. Vamos lá. Quais são os casos facultativos de crase? Só são 3, gente. Só são 3, ó. Vem cá, põe aqui, ó. Minha. O que é o minha? Pronome possessivo feminino. Então, vamos lá. Ele referiu-se à minha mãe. A sua mãe. A tua mãe. A nossa mãe. Pronome possessivo feminino no singular. Facultativo. Que mais, Álvaro? Nome de mulher. Pode por aí, galera. Nome de mulher. Nome de mulher. Ó, acabou, hein? Nome de mulher. Como assim? Ele se referiu a Joana. Ele se referiu a Patrícia. Ele se referiu a Marisa. Antes de nome feminino, nome de mulher. Crase é facultativa. Se tiver crase, tá certo. Se não tiver, também. E qual que é o outro, Álvaro? Depois da palavra até. Ó, ele foi até a padaria. Até a padaria. Com crase ou sem crase. Tá vendo? Só. Então tá pedindo o quê? Em relação ao uso facultativo da crase, analise as afirmativas abaixo. Vamos ver?
Diante de pronomes possessivos femininos no singular. Quando o termo regente exigir a preposição a. Exato. Beleza, a 1 tá certinha, gente. Tá vendo? Ó, pronomes possessivos femininos no singular. E o termo regente exigir a preposição a. Ele se refere a minha professora. Ele se refere a sua professora. Ele se refere a nossa professora. Minha, tua, sua, nossa, facultativo. A 1 está certa. Legal, a 1 está certa. Facultativo. 2. Diante de nomes próprios femininos. Matou, gente. Nome de mulher. Perfeito. Crase facultativa. Ele referiu-se a Patrícia. Ele referiu-se a Andréa. Ele referiu-se a Joana. Perfeito, galera. Nome de mulher. Então a 1 e a 2, ó, legal. 3. Diante de pronomes possessivos femininos. Mas só que, ó, no plural, não. Nananina, não. Nananina, não. E no plural, Álvaro? No plural, a crase é obrigatória, hein? Tá, gente? Cuidado, hein? Tá? Ele referiu-se às minhas professoras. Crase obrigatória. Então, ó, pronome possessivo feminino no plural é obrigatório o uso da crase, hein? E a 4, diante de verbos. Não, gente. Diante de verbos não pode usar. Então, peraí. Então, ó, a 3, a crase é obrigatória. E na 4 aqui, ó, não pode usar. Diante de verbo não vai crase, gente. Ah, então qual que tá certa, gente? Qual que tá certa aí? Alternativa correta, letra D. Caso facultativo de crase. Então você vai estudar crase? Vai estudar crase. Não precisa ser aqueles casos cabeludos, viu, gente? É bem isso daí. 2 questõezinhas. Álvaro, volta ao vídeo, tá? Você vai ver. Os casos são sempre os mesmos. E pode ser que ele peça um caso facultativo. Crase cai na sua prova dos Correios. Então anotou aí? Tipologia textual e crase. Ah, outra, gente. Vem cá, outra. Acentuação gráfica. Gente, regras de acentuação. Vai cair para você uma questão sobre acentuação, certo? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Você tem que saber isso aí. Não tem uma prova da banca IBFC que não caia uma questãozinha sobre regras de acentuação. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre acentuação gráfica. Dá uma olhadinha aí. Mas vamos lá, vamos para a questão, gente. Para o vídeo, faz aí. Vamos fazer juntos? As palavras a seguir fazem parte da mesma regra de acentuação. Já tá falando, hein, galera? Aí vem cá, o que eles querem, tá? Ó. Imaginárias. Cenários. Exercícios. Eles vão pedir essa regra, gente, ó. Imaginárias. Não é imaginarias, hein? Então, ó, a última sílaba aqui, ó. Imaginárias. Cenários. Exercícios. Essa é a regra que mais cai. Que regra é essa, Álvaro? Ela é uma paroxítona. Paroxítona. Álvaro, o que é paroxítona? Oxítona é a última sílaba mais forte. Então você pega última, penúltima, antepenúltima. Última sílaba, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Você vai ter que saber isso, hein, galera? Então que regra é essa, Álvaro? São paroxítonos terminados em ditongos. Paroxítono terminado em ditongo. Dá outra para mim, Álvaro. Vem cá, pessoal. Ó. História. Ó. História. Ó. Paroxítono terminado em ditongo, galera. Tem que saber isso aí. Ciência. Ciência. Ó. Paroxítono terminado em ditongo. Paroxítono terminado em ditongo. Aí tá falando, ó. Letra A. As palavras paroxítonas terminadas em ão e ãos. Não, essa aqui é outra regra. Existe também, tá? Existe também. Órfã. Órfão. Órgão. Ah, as paroxítonas terminadas em L, N, X, tem também. Existe isso aí também. Mas não é o caso. Letra C. A sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em I, is ou us. Existe essa regra também. Mas não é o caso. Letra D.
as palavras paroxítonas terminadas em ditongos, seguidos ou não de S, não importa. Mas tem S aí, ó, não importa, gente, ó. Histórias, ó, só põe um S. Ditongo, hein, galera? Paroxítono terminado em ditongo. Ciências, ó, não importa com S, ó. Paroxítono terminado em ditongo oral. Certo, galera? Você vai ter que saber uma dessa, hein? Fechou? Vai cair uma questão para você de acentuação? Vai. Anotou? Então, o que eu tenho até agora, Álvaro? O que eu tenho até agora? Crase e acentuação. Vamos fazer outra de acentuação? Outra de acentuação. Faz aí primeiro. Vamos fazer juntos? Veja. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas incorretamente. Eles querem a errada. Todas elas têm que estar erradas. Não é uma só, hein? Todas elas têm que estar erradas. Regra de acentuação, gente. Vamos ver? Quer fazer? Vamos fazer juntos? Vamos lá, hein? Letra A. Papéis. Correto. Já não serve, ó. Tá vendo? Papéis. Que regra é essa, Álvaro? De tom aberto, hein? Papéis. Anéis. Troféus. Ônibus. Correto. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Imperialista não tem acento. Pronto, essa aqui, ó, tá errada, tá vendo? Mas eu quero todas elas erradas. E troféu tá certo. Perceberam, galera? Então, imperialista, lista, tudo que é lista. Imperialista. Lista. Então, essa aí tá errada. Mas eu quero todas erradas. Letra B, véu. Véu tá certo. Tá? Ó, véu é a mesma regra de papéis e de troféu, gente. Fiéis também tá certo. Agora, creem, não tem mais acento. Então, essa aqui tá errada, ó. Não tem mais acento no creem. Ah, e período tá certo. Tá vendo, ó? Eu tenho uma errada aqui, ó. Então, aqui, ó. Quando você tiver assim, ó. Eles creem, eles veem, que eles deem. Já não tem mais acento. Eu quero todas erradas. Porque vai cair uma dessa pra você, gente. De acentuação do novo acordo ortográfico. Igual é o caso de assembleia. Tá vendo? A assembleia tá errada, não tem mais acento, ó. Anota aí, galera. Todoéia, tá? Não tem mais acento, ó. Coreia, plateia, assembleia, ideia. Não tem mais acento, gente. Ó, e eles aqui, ó. E esse aqui, ó. Eles leem, eles creem, eles veem. Tá vendo? Não tem mais acento, gente. Olha o enjoo, todo o, tá? Ó. Enjoo, magou, voo. Também não tem mais acento, galera. E a palavra feiura também não tem mais acento. Ó. Ou seja, todas elas estão erradas. Então você tem que saber as palavras que caíram no acento. Vai vendo, hein, pessoal, tá? E contemporâneo, Álvaro, tá certo. Contemporâneo. Ideia tá errado. Tá vendo? Anéis tá certo. E faróis também tá certo. O que você vai ver? Novo acordo ortográfico. Algumas palavras caíram acento, certo? É isso, gente. Então você vai ver regra de acentuação e você vai ficar esperto nas regras das palavras em que o acento, ó, já era. Beleza, galera? Então anotou aí? Crase e acentuação. Mas você falou muito de análise sintática, mas segura aí, tá? Então o que você tem até agora? Tipologia textual, os 5 tipos de texto. Crase e acentuação. Vamos ver outra? Gente, anota aí. Verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Tá? Vozes verbais, gente. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre vozes verbais. Vai cair uma questãozinha sobre voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Sempre cai uma questão de voz ativa e voz passiva. Vamos ver? Faz essa questão, gente. Para o vídeo e faz. Não, Álvaro, quer fazer com você. Então, vamos lá, faz comigo. Ó. Em vozes verbais, vai cair uma questão de voz verbal para você, hein, galera? Eu tenho um vídeo sobre vozes verbais, dá uma olhadinha depois, hein? Ó, sem pegadinha, gente. Lindo, tá? Então, ó, em vozes verbais, atende-se à formação de voz passiva sintética, tá? Então, peraí, voz passiva sintética. Agora, o que é voz passiva sintética? Perde-se, tá vendo? Ó, perde-se a noção.
Tá vendo, pessoal? Perde-se, isso é uma voz passiva sintética. Nós vamos até brincar um pouquinho, tá? Vai cair uma questão dessa. Voz passiva sintética, que é a partícula C, tá? Partícula C é voz passiva sintética. Então, ó, perde-se a noção de quanto falta para ele ser finalizado. Assinale a voz passiva analítica. Vamos fazer uma brincadeira aqui, hein, galera? Referente à oração em destaque. Ó, faz comigo, gente. Ó. Quando você fala perde-se, vai vendo, galera, que faz assim, ó. Perde-se a noção. Perde-se a noção. Para por aqui, ó. Isso é uma voz passiva, Álvaro? É. Porque quando você fala perde-se uma noção, gente, é a mesma coisa que você falar, ó, a noção, que é o sujeito, ó, a noção, o verbo não está no presente, galera. Então, a noção é perdida. Você já tem a ideia, ó, perdida. Então, peraí, Álvaro, o que é isso aqui? Isso aqui é uma voz passiva sintética, tá? Então, isso aqui é uma voz passiva sintética. Isso aqui é uma voz passiva analítica. Ó, é a mesma coisa, gente. Álvaro, como é que chama esse C? É uma partícula passivadora. Então, perde-se a noção. A noção é o sujeito, ó. Então, a noção é perdida. Álvaro, e se fosse no passado, perdeu-se? Você tem que até ver isso, ó. Se fosse assim, ó, perdeu-se a noção. Agora é passado, né? Perdeu-se a noção. Agora você vai falar o quê? A noção, ó, a noção foi perdida. Ó, a noção foi perdida. Eu sei que você vai acertar, tá, gente? Mas é importante você saber isso. Voz passiva sintética e voz passiva analítica. Quer dizer a mesma coisa. Então, perde-se a noção é perdida. Perdeu-se a noção. Como o verbo está no passado, quer dizer que o verbo ser tem que estar no passado também. Ó. A noção foi perdida. Agora, se fosse futuro, o verbo tem que estar no futuro. Então, perder-se é a noção será perdida. Então, aqui, ó, a noção foi perdida. Tá no passado, tá vendo, galera? Se perdeu a noção, não mudou nada, tá no passado o verbo. Ó, o que eu quero aqui, ó, perde-se a noção, ó. Então, já tem a ideia, né? A noção fora perdida, ó, tá vendo? Fora perdida, tá no passado também. Perder-se-ia a noção. Para ser perder-se-ia a noção, teria que ser a noção seria perdida. E aí você vai para a letra E e vai para o abraço. O que eu tenho aqui, Álvaro? Sujeito, o verbo ser e o verbo no particípio. Como é que chama isso aqui, Álvaro? O nome disso é voz passiva analítica. Certo, gente? Então você tem dois tipos de voz passiva. A voz passiva sintética, com a partícula C, e a voz passiva analítica. Então, ó, perde-se a noção é uma voz passiva sintética. É a mesma coisa falar, a noção é perdida. Você promete para mim que você vai estudar voz passiva e voz ativa? Porque vai cair na sua prova dos Correios? Então vamos fazer outra. Vem cá. Anota aí. Voz passiva, de novo, galera. Ó, voz passiva, hein, ó. Observe a oração em voz passiva. Pronto, agora, ó, voz passiva, Álvaro. Existem duas, né? Pois é. Você sabe que voz passiva tem duas agora. Uma sintética e uma analítica, certo? Aqui está pedindo, observe em voz passiva e indique a voz ativa. Outra coisa que vocês vão pedir, voz ativa para passiva, passiva para ativa. Vem cá, galera, vem cá, ó. Daiane criou dois movimentos em que foram eternizados pela Federação Internacional de Ginástica. Ó, verbo ser, certo? Dá uma olhada. E particípio. Ó que lindo, gente. Particípio. Então, peraí, isso aqui é uma voz passiva, né, Álvaro? É. Movimentos que foram eternizados pela Federação Internacional de Ginástica. O que eu quero? Voz ativa. Como fica a voz ativa, Álvaro? A Federação Internacional de Ginástica eternizou, porque é passado, eternizou os movimentos. Então, ó, vamos ver isso aí? Letra A. Daiane criou dois movimentos que a Federação Internacional de Ginástica eternizou. Opa! A Federação Internacional de Ginástica eternizou.
Opa, eu vou ficar com essa. Isso é voz ativa. Ó. A Federação Internacional de Ginástica eternizou. Eternizou o quê? Os movimentos. Vamos lá. Letra B. Daiane havia criado 2 movimentos que foram eternos para a federação. Perceberam, gente? Quando você pega assim, ó, foram eternizados pela federação, a federação eternizou. Voz ativa. Letra C. Daiane criou 2 movimentos eternos. Cadê a voz ativa aí? Letra D. Daiane criou 2 movimentos que a Federação Internacional de eternizaram. Eternizar não pode, gente, porque a federação, ó, a federação é singular. Que a federação eternizaram não, que a federação eternizou. Letra E. A Federação Internacional de Ginástica criou 2 movimentos eternizados. Ah, galera, vamos lá. Letra A. Então vamos de novo, hein? Ó. Vamos lá, galera. Foram eternizados pela Federação Internacional de Ginástica. Voz passiva. Então quer dizer que a Federação Internacional de Ginástica eternizou. A alternativa correta é letra A. Pessoal, voz ativa e voz passiva. Falou, galera? Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Você vai estudar vozes verbais, hein? Tá? Dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho aí. Vai cair isso na tua prova. Certo, galera? Então, vê se você está anotando aí. Crase, acentuação, voz ativa e voz passiva. Voz ativa e voz passiva. Mas cadê a análise sintática? Vai chegar, calma. Antes disso, ó, outra coisa que você vai anotar aí. Tempos e modos verbais. Vai cair. Não tem jeito, galera. Verbo no passado, pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. É decorebinha. Tá? Olha uma questãozinha que cai para você. Ó. Vem cá. A sequência dos verbos flexionados no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, gente. Aí você vai ver isso aí. Pretérito perfeito. Nós vamos brincar um pouquinho, tá? Contribui para o caráter narrativo do texto indicações que... Então, peraí, Álvaro, o que é pretérito perfeito? Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui, ó. Pretérito perfeito. Eu vou pegar os 3 passados, falou, gente, ó. Vamos lá, pretérito. Vem cá. Você tem o perfeito. Álvaro, o que é pretérito perfeito? Você vai saber já já. Álvaro, o que é pretérito perfeito? Ó. Você tem o pretérito imperfeito. Imperfeito. Pode anotar isso aí. Isso aí vai cair na tua prova. E você tem o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Olha que lindo, gente. Você não vai errar uma dessa, hein? É decoreba, Álvaro? É decoreba, tá? Álvaro, o que é pretérito perfeito? Ação concluída. Acabou. Ação concluída. Acabou. Concluído. Então, ó. Vou dar um bizu pra vocês, ó. Falou, jogou, dançou, estudou, morou, vendeu, comeu, entendeu, leu, dormiu, faliu, agiu, iu. Como é que chama isso aqui, Álvaro? Pretérito perfeito é uma ação concluída, aconteceu. Ela aconteceu no momento, lá no passado. Aconteceu, cara, já era. Porque o pretérito imperfeito, gente, é uma ação habitual, hein? Então, peraí. Então, pretérito perfeito, ó, você vai por aqui, ó, ação concluída. Ação concluída. É isso que você vai ter que estudar, galera, tá? Ação concluída. Falou, jogou, dançou, estudou, morou. Acabou. Dormiu, partiu, faliu. Já era. Ação concluída. O imperfeito é uma ação habitual. Habitual, Álvaro. Habitual, gente. Tá? Você vai marcar isso, habitual, que é o ava. Falava, jogava, ia. Vendia. Tá vendo? Então, o pretérito perfeito é uma ação habitual no passado. Ela acontecia com frequência. E o mais que perfeito, Álvaro? O mais que perfeito, que é o ara, falara, jogara, brincara, era, comera, vendera, ira, falira, é um passado que acontece antes do passado. É uma ação antes de outra no passado. Eu vou ter que saber esses 3 passados aí, gente, porque isso aí vai cair na minha prova. Então, ó, pretérito perfeito. Então pretérito perfeito é ação concluída, né, Álvaro? Ação concluída. Falou, jogou, dançou, estudou, morou, acabou. Vendeu, comeu, entendeu, leu, faliu, partiu, dormiu. Viu? Então, ó, eu tenho aqui, ó, ocorreram em um momento pontual do passado. Ocorreram, né? Beleza. Vou ficar com essa então, Álvaro. Vamos lá, vem cá. Letra B. Constituem hábitos. Opa, hábitos é imperfeito, hein, galera? Certo?
Falou habitual, hábito. Ó, falava, jogava, dançava. É imperfeito, hein? Ah, iniciadas no passado, estendem-se ao presente. Como assim, cara? Não, pretérito perfeito é uma ação concluída, já era, acabou. Letra D, relacionadas ao passado e ocorrerão no futuro. Não, mano. Não, mano. Então você vai ficar com essa aqui, ó. O pretérito perfeito, gente, é uma ação concluída. Você vai estudar pretérito, hein? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, hein? Tá? Então a alternativa correta é a letra A. Quer fazer outra de tempos e modos verbais? Então lá, ó. Para aí, galera. Ó. Tempos e modos verbais. Vai. Nossa, não tem jeito, galera. Questãozinha de verbo. Olha essa questão. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito. Ele não chama mais que perfeito, galera? Isso quer dizer que ele aconteceu antes de outro passado. Por isso que ele é mais... Tem o perfeito que aconteceu, né? Aí tem o mais que perfeito. Aconteceu antes ainda. É o passado que acontece antes do passado. Ah, vou ter que estudar isso. Vai. Se quiser passar nos correios, você vai ter que saber o que é perfeito, o que é imperfeito, o que é mais perfeito. Você vai ter que estudar essa palhaçada, gente. Isso cai na tua prova. Tempos e modos verbais. Então vamos lá, ó. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito. Qual que é mais perfeito mesmo, Álvaro? Vem cá, ó. Falara. Álvaro, o que é falara? Ele já tinha falado. Ah, vendera. O que é vender, Álvaro? Ele tinha vendido. Dormira. Falira. Tá vendo? Esse é o mais perfeito, gente. É um passado anterior a outro passado. Ih, já dei spoiler para vocês. Então, o que é um pretérito mais que perfeito, Álvaro? Letra A. Passada que não foi concluída. Não, mano. Porra, foi concluída pra caramba. Certo? Ele é mais que perfeito. Ah, futura que se relaciona com o fato passado. Não. Esse aqui é o verbo da Maria, viu, gente? É o futuro do pretérito. Presente que foi iniciado no passado, mano. Vai vendo, mano. Passada que se repete no presente. Não, gente, ó. Pretérito mais perfeito é uma ação anterior a outra também passada. Ou seja, é o passado do passado. É assim que cai pra mim? É, gente. Tempos e modos verbais. Pera aí, Álvaro. Vamos lá. Vem cá. O que você tem até agora, gente? O que você tem até agora? Ó. Tipo, vai, anota isso aí. Tipos de texto, tá? Tipos de texto vai cair com certeza. Acentuação, vai por mim, gente. Vai por mim. Acentuação, tá? Crase, mas crase que cai com pau pra vocês, ó. Não tem jeito, crase pra caramba. Voz ativa e voz passiva, vozes verbais. Vozes verbais, gente. Até agora nada de análise sintática, né, Álvaro? Vocês vão ver, tem muita análise sintática, tá? Ó, até agora é o que não é análise sintática, tá, gente? E, ó, tempos verbais. Tempos verbais. Nada de análise sintática por enquanto, tá, gente? Mas isso vai cair na tua prova. É uma banca gramatiqueira, hein? Isso é uma banca gramatiqueira, gente. Não tem pegadinha. Anota esse negócio e começa a estudar isso aí, gente. Você vai passar nessa prova, você vai gabaritar português, mano. Vamos fazer a 10? Ó, 10. A 10 é o que, Álvaro? Ah, agora vamos para análise sintática. Análise sintática, Álvaro. O que é análise sintática? Sujeito e predicado. Enquanto eu vou falando, gente, para aí, faz a questão. Faz a questão. Vamos lá, vamos para análise sintática, tá? Sujeito, Álvaro, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Ah, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo, escambau. A análise sintática dá com pau, hein? Vamos lá, agora nós vamos começar a falar de análise sintática, hein? Questãozinha de número 10, gente. E essa é a cara da tua prova dos Correios. Na oração, o espírito humano não cria elementos do nada. Essa é a oração, gente. Você quer fazer? Faz aí. Quer fazer comigo? Vem cá. Eu nem vi lá, tá, gente? Eu já sei que cai uma dessa. Ó, eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo agora? O verbo é criar. O verbo criar, gente, é um verbo transitivo direto. Tem que saber isso, porque quem cria, cria alguma coisa. Então, ó, elementos. Elementos é objeto direto, ó. Ó, cria elementos.
Quem cria elementos, Álvaro? O espírito humano é o sujeito, o espírito humano é o sujeito. Ele cria elementos do nada. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Eu tenho que saber isso aí. O espírito humano cria elementos. E o resto? Aí tem resto aí também, tá? Olha número 1, gente. Há um sujeito composto. Gente, isso aqui não é sujeito composto, hein? Espírito humano é um sujeito simples. Álvaro, o que é sujeito simples? Só tem um núcleo. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Então a 1, ela está errada. Porque o sujeito é simples. Ó, o espírito humano, o núcleo é espírito. Sujeito simples, só tem um núcleo. Eu tenho que saber isso, hein, galera? Certo? Então a 1 não serve. Número 2. Não há uma ação. Ó, não há uma ação. Verbo. Não cria. Não, quem cria, cria alguma coisa, hein, galera? Tá? É um verbo transitivo direto, hein? E aí, Álvaro, como é que eu vou ficar? Vamos pegar essa 3 aqui, ó. Ó. O sujeito da oração é simples. Pronto, até que enfim, a 3 está certa, pô. Então eu sei que a 3 está certa, porque é um sujeito simples. Tá? Aí tá assim, simples, humano. Tá indo tão bem, Álvaro. Ó, o sujeito é simples, humano. Não! O sujeito é simples, humano. Caramba, mano. O sujeito é o espírito humano. Olha aí, ó. O sujeito é o espírito humano, gente. O sujeito é simples, humano. Não, mano. E a número 4. O objeto da oração é direto. Elementos. Aí sim, ó. Opa. Elementos. Então a 4 tá legal, hein? Certo? Então, peraí, a 4 tá legal? A 4 tá legal. E aí, vem cá. A 5, ó. Há um núcleo e um adjunto adnominal. Espírito humano matou. Vem cá, galera. Espírito é o núcleo. Tá vendo? Espírito é o núcleo. E humano é um adjunto. Adjunto adnominal. Eu vou ter que saber isso, ó. Vai. Mas é pegadinha. Não é. Não é pegadinha, galera. Não é pegadinha. Então, ó. O que você tem aí, ó? Vamos de novo, hein? Isso aqui tem que estar bem claro para vocês, porque vai cair uma dessa. Vamos de novo, vamos, Varão. Chega aí. Mas não é pegadinha, gente. Ó, o espírito humano é um sujeito simples. Por que simples? Porque só tem um núcleo. Mas qual que é o núcleo? O núcleo é espírito. Certo, pessoal? Núcleo. Então quer dizer que humano, junto do núcleo, você chama de adjunto adnominal. Tá vendo? Adjunto. Álvaro, o que é adjunto adnominal? Uma vez achado o núcleo do sujeito, o resto que está junto é adjunto adnominal. Viu, galera? Então, por isso que a 5 está certa. Ó. Há um núcleo e um adjunto adnominal, ó, espírito humano. A 5 está certa. Então, se a 5 está certa, galera, ó, já não serve aqui, ó. Dá uma olhada, galera. Já não me serve a D. E a 1, você já percebeu que a 1, ó, sujeito composto, ó, já não serve também, ó. Você vai tirando, ó. Então, peraí, ó. E a 2? A 2 estava falando, né? Não há uma criança também, não. Tem o verbo criar, hein? Cuidado, hein? O verbo criar é um verbo de ação, tá? Então, galera, você vai ficar com qual aqui? Vem cá. A número 4 e a número 5 estão corretas. O que tem na número 4, Álvaro, de novo? Objeto direto. Tá vendo? Ó. Elementos é o objeto direto. Ó. Sujeito, verbo, objeto. Tá vendo? Então aqui você tem, ó, um objeto direto. E o sujeito é simples com núcleo e adjunto adnominal. Você tem que saber análise sintática ou não tem? Tem, né? Então vai anotar aí. Então anota aí. Álvaro, já comecei errando. Se você começar errando, ó, você já anota aí. Errei essa primeira. Tipos de sujeito. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Objeto direto, objeto indireto. E quando você tem um sujeito, o núcleo do sujeito. Achou o núcleo? O resto é tudo adjunto adnominal. Começamos a análise sintática, não começamos, galera? E é isso aí, galera. Vamos lá, hein? Então, galera, como é que você está indo? Você está acertando as questões? Você está errando? Está tendo alguma dificuldade aí? Você quer a teoria? Agora eu preciso de uma teoria para explicar. Tá bom, legal. Eu tenho um negócio para você. Eu tenho a Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. Sou eu, né? É um curso completo, galera. Curso completo de português para concurso. Tem teoria e tem muitas questões.
todas elas são comentadas em vídeo. Desse jeito que eu estou comentando para você. O link, ó, na descrição do vídeo. Esse curso aí, gente, caiu como uma luva para você que vai fazer a prova dos Correios. Porque esse curso está assim, ó, perfeito para você, na ordem que você tem que estudar, gente. Dá uma olhada, gente. Na parte de morfologia, cai, né? Cai verbo, ó, vozes verbais, tudo na ordem, ó. Conjunção, nós vamos falar sobre isso. Bom, enfim. Depois, a parte de análise sintática inteirinha, galera. Você sabe que vai cair análise sintática pra caramba no teu concurso, hein? Ah, é para e a parte de fonética e fonologia? Tem que saber também, ó. Ortografia. E ó, gente, assuntos específicos. É um curso completo, de novo. Aí você fala, quantas questões, Álvaro? 1.300 questões para você, tá bom? Tá bom? E ó, e essas questões eu escolhi a dedo, porque se não for da IBFC, são parecidas. Então eu fiz um curso para você que vai fazer o concurso dos Correios, gente. E ó, você vai ficar como? Fortão em português, ó. Você vai ficar igual esse cara aqui em português, ó. Certo, gente? Quer fazer concurso dos Correios? Ó, link na descrição do canal. IBFC? Correios? Tá aí. Bora? Bora, gente. Questãozinha de número 11. Análise sintática, hein? Vamos lá, hein? Análise sintática, Alvaron. O que é análise sintática mesmo? Sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, adjunta adverbial. Quer fazer a questão aí? Para o vídeo e faz a questão, gente. Vamos fazer juntos? Dá uma olhadinha numa questãozinha que pode cair. Pode não. Vai cair na sua prova. Leia o fragmento do texto que segue e assinale a alternativa correta. Vamos lá, hein? O pessoal delirou. O mais categorizado dos marqueteiros, considerado o gênio da classe, exultou. Isso, Moisés. Isso sim é. Aí vamos pegar só os termos grifados, ó. O mais categorizado dos marqueteiros, considerado, exultou. Quem exultou? O mais categorizado dos marqueteiros. É o sujeito do exultou. Quem exultou? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Então, ó, quem exultou, Álvaro? O mais categorizado dos marqueteiros. Ele exultou. Então, o que é isso aí, Álvaro? Isso é o sujeito, né, gente? Sujeito. Sujeito do exultou. Então, ó, letra A, letra B. Aí tá falando assim, substantivo? Não, gente, é o sujeito da oração. O mais categorizado dos marqueteiros exultou. Qual que é o termo grifado? Ó. Isso, Moisés. Isso sim é. Gente, o verbo ser é um verbo de ligação. Verbo de ligação. Tem que saber quais são os verbos de ligação. Verbo ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Verbo de ligação. Então eu tenho um sujeito e o próximo é um verbo de ligação. Legal. Agora é o seguinte, qual que é o próximo, Álvaro? Vamos lá. Vai ser um estouro. Se você faz o seu pessoal atravessar como, Álvaro? A pé enxuto. Peraí. O seu pessoal atravessar. O seu pessoal sujeito, atravessar é verbo. E aí a pé enxuto é um adjunto adverbial de modo, gente. Tá vendo? Não pode ser adjetivo, gente. Tem que ser o quê? Um adjunto adverbial de modo. Então tem que saber que é adjunto adverbial, né? E aí vamos pro abraço. Eu lhe garanto. Quem garante, garante alguma coisa. O verbo garantir é um verbo transitivo direto. Então, eu garanto 2 páginas. Ó, verbo. E aqui eu tenho o quê? Quem garante, garante alguma coisa. Tem preposição, Álvaro? Não. Então, isso aqui é um objeto direto. Opa! Ó, análise sintática, galera. Sujeito, o mais categorizado dos marqueteiros, exultou. Esse é o sujeito do exultar. É, verbo de ligação. Que mais, Álvaro? Atravessar de que modo? A pé enxuto. Adjunto adverbial de modo. E você tem aqui, Álvaro, o que tem aqui, ó? Sujeito, verbo de ligação, adjunto adverbial de modo e objeto direto. Objeto direto. Não é indireto não, hein, Álvaro? É direto. Por que direto, Álvaro? 2 páginas. Não tem preposição, gente. Cuidado, hein? Não é objeto indireto, é objeto direto. Sujeito,
Verbo transitivo direto, objeto direto. Então, a alternativa correta é letra A. Ah, mas você pôs letra B para te enganar. Vamos fazer mais um. Análise sintática, hein? Análise sintática. De acordo com a gramática normativa, em isso consistia, olha o verbo consistir, galera, entre outras coisas, em manter os pais. Isso é o sujeito, porque isso consistia, tá vendo? E o que consiste? Consiste em. Tudo que consiste, consiste em alguma coisa. Nossa, então peraí. Isso consiste. Esse entre outras coisas aí, tá entre vírgulas, não é? É uma adjunta de alguma coisa. Então, isso é o sujeito, porque isso consistia. E tudo que consiste, consiste em alguma coisa. Consiste em. Então, o verbo consistir é um verbo transitivo indireto. Álvaro, o que é verbo transitivo indireto? É um verbo que só funciona com uma preposição. Consiste em algo. Então, isso é o sujeito. Isso consistia. Isso consistia em alguma coisa. Então, isso é um sujeito. Pronto. O que está pedindo aí, Álvaro? Tem-se como exigência da regência. Regência do verbo consistir, galera. Então, ó, o que é regência, Álvaro? É uma regência verbal. O verbo consistir rege a preposição em. Então, do verbo destacado. Qual que é o verbo destacado? Verbo consistir. Tudo que consiste? Consiste em alguma coisa. Então, vamos lá. Letra A. Um sujeito constituído por um pronome de valor indefinido. Valor indefinido? Não, e outra, aqui tem a ver com regência, gente. Mas é um sujeito constituído por um pronome, mas isso é um pronome demonstrativo. E outra, tem a ver com regência. É a regência do verbo consistir. Letra B. Uma construção acessória introduzida pela preposição entre. O que tem a ver? O que consiste, consiste em. Letra C. Um objeto direto com os pais longe da escola. Peraí, objeto direto? O verbo consistir é um verbo transitivo indireto. Tudo que consiste, consiste em. Letra D. Um complemento introduzido pela preposição em. Álvaro, o que é complemento? Objeto indireto é um complemento do verbo, galera. Certo? Então, o verbo consistir rege a preposição em. Então, em alguma coisa é o complemento do verbo consistir. Isso é regência, galera. O verbo consistir precisa de um complemento com preposição. E que preposição? Preposição em. Isso é regência. Tudo que consiste, consiste em. Letra E, um sujeito desinencial. Não. Olha o sujeito aqui, ó. Isso, ó. Que contribui para a coesão do texto. Álvaro, o que é sujeito desinencial? Sujeito oculto. Não é sujeito oculto. Então, o que você tem aí, gente? Tudo que consiste, consiste em alguma coisa. A regência do verbo consistir é a preposição em. Isso é regência verbal. Verbo transitivo indireto pede preposição. Certo, galera? Então quer dizer que regência cai? Cai também, regência, gente. E a regência tem a ver com a análise sintática, né? Questãozinha de 1013. De novo, a análise sintática, hein? Eu sempre, sujeito, por intermédio do verbo. Em. Surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação. O verbo não é surgir, galera? O que surge aí? Perfis é o sujeito, ó. Perfis é o sujeito. Perfis surgem. E o verbo surgir é um verbo intransitivo. Ixi, já falei. Tudo que surge, surge. Ele surgiu. Ele apareceu. Então, perfis surgem. Então, o verbo surgir é um verbo intransitivo. Ele não é transitivo direto porque não tem objeto direto. Ele não é transitivo indireto porque ele não pede preposição de nada. Tudo que surge, surge. Transitivo direto e indireto. Ele não tem dois objetos. Verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação mesmo? Verbo ser, verbo estar, verbo ficar. Tem que saber quais são os verbos de ligação, tá, galera? Então, o verbo surgir é um verbo intransitivo. Perfis surgem. Tá vendo? Análise sintática. E a 14, também é análise sintática? Também é análise sintática. Vamos lá, hein?
Para o vídeo aí, faz aí. Vamos lá? Ó. E na noite que transformava o frio do inverno no calor do carnaval, eu, sujeito, tinha, verbo transitivo direto, porque quem tem alguma coisa, né? A certeza, objeto direto. Ó, eu tinha a certeza. Tá vendo? Eu tinha a certeza. Sujeito, verbo, objeto. Só que, galera, quem tem certeza de alguma coisa. Então, a palavra certeza, ela pede uma preposição. Se você tem certeza de alguma coisa. Então, eu tenho certeza disso. Veja aí. Ele tá falando o seguinte, ó. As duas ocorrências do vocábulo que. Caraca, Álvaro. No trecho em análise, ó. Há duas ocorrências do vocábulo que. A palavra que. Então, a noite que transformava. A noite a qual transformava. Caramba, ó. E aqui, ó, quem tem certeza de. Putz. Vamos lá? Vamos lá, gente. Ó, isso aí você vai ver que tem a ver com oração subordinada adjetiva. Álvaro, o que é oração subordinada adjetiva? É uma que começa com pronome relativo. E você tem oração subordinada substantiva. É uma que começa com condição integrante. Nossa, já falei o que é. Então vamos fazer de novo. Ah, eu tava lá no sujeito, verbo, objeto, ó, você me atrapalhou. Faz aí, galera, vem cá, ó. O que eu tenho que ver aqui, ó? A noite que transformava. A noite a qual transformava. A qual. O que é pronome relativo? O pronome relativo, gente, ele se refere a um termo antecedente. A noite que transforma. Quem transformava? A noite, né? Então, a noite a qual transformava. Então, esse que, você pode trocar por o qual, a qual, as quais e os quais. Ou seja, pronome relativo. Então, você vai ter que saber o que é pronome relativo. Ah, então é pronome relativo? Ó, pronome relativo. Ah, pronome relativo? Pronome relativo. Pronome relativo, pronome relativo. Então, a noite a qual transformava. E o outro, Álvaro, quem tem certeza de. Então, de que, conjunção integrante. Conjunção integrante, Álvaro? Conjunção integrante. Por que eu tenho que saber isso aí? Porque um pronome relativo, galera, começa uma oração subordinada adjetiva e uma conjunção integrante começa uma oração subordinada substantiva. Então, você vai ter que saber o quê? Quando o que é pronome relativo, galera, o qual, a qual, os quais, as quais. E quando o que é uma conjunção integrante. Quem tem certeza de alguma coisa, né? Então, que você fala assim, certeza disso. Tá vendo? Oração subordinada substantiva. Quem tem certeza disso. E aqui, ó, a noite que transformava, a noite a qual transformava. Eu tenho que saber o que é quando o que é um pronome relativo e quando o que é uma conjunção integrante. Mas isso aí tem a ver com o quê? Análise sintática, gente. Oração subordinada adjetiva começa com pronome relativo. Oração subordinada substantiva começa com conjunção integrante. Tô falando para vocês, gente, a análise sintática desde o comecinho, hein? Que mais, Alvaro? Ah, essa aqui é linda, galera. Conjunções. Que tem a ver com análise sintática. Mas você vai decorar a conjunção. Não tem pegadinha, gente. Tenta fazer aí, ó. Essa aqui é clássica. Eu tenho que decorar a conjunção. Questão 15, ó. É criticado como inadequado e até mesmo hostil à democracia. Já que, eu decorei aqui, ó. Já que, visto que, isso aqui é decoreba, galera. Já que, visto que, uma vez que, já que, visto que, uma vez que, como, olha o como, vou pôr o como aqui, ó. Como, visto que, uma vez que, já que, porque, ó. Porque. O que é isso aí, Álvaro? Conjunções. E essas conjunções são o quê? São conjunções causais. Conjunções causais, Álvaro? Olha, eu tenho até um vidinho sobre conjunções. Dá uma olhada lá, viu, gente? Ó. É decoreba, já que, visto que, uma vez que e como. Ó. Uma vez que não lhe cabe fazer. Ó, como não lhe cabe fazer. Visto que não lhe cabe fazer, uma vez que não lhe cabe fazer, por que não lhe cabe fazer, dá a ideia do quê? Causar. Ou seja, gente, causal. Você vai decorar a conjunção, hein?
as conjunções causais. Ah, Álvaro, por que não é finalidade? Finalidade só são duas, gente. É o para quê, ó. Lindo, ó. Finalidade é para quê? Para quê? Consequência, você vai ver o que é consequência, gente. Conformidade é o conforme. Condicional, condicional é o ser. Ah, mas você não está explicando. Gente, não é aula. É só para você saber que você vai ter que decorar a conjunção. Já que, visto que, uma vez que, porque, são conjunções causais. Elas iniciam o quê? Oração, subordinada, adverbial, causal. Tá vendo, gente? Análise sintática. Então você vai decorar a conjunção e faz parte da análise sintática. Certo, galera? Tô falando que cai a análise sintática pra caramba pra vocês. E outra, vamos fazer outra. Vamos fazer outra aí, Álvaro. Ah, agora é o seguinte. Escreve aí, colocação pronominal. Certo? Colocação pronominal. Escreve aí, colocação pronominal. O que é colocação pronominal, Álvaro? O pronomezinho antes do verbo é uma próclise. O pronomezinho depois do verbo é uma ênclise. O pronomezinho no meio do verbo é uma mesóclise. Colocação pronominal. Vamos ver? Ó, o emprego do pronome oblíquo átono. Tá vendo? Pronomes oblíquos. Assim, ó. Qual é o pronome oblíquo? Da luz me conduziu, tá vendo? Me conduziu ao seu quarto. Tá antes do verbo, não tá? Então tá falando o seguinte aí, ó. Revela o cumprimento de uma exigência da gramática normativa em relação à ênclise. Ah! Gente, pronomezinho antes do verbo você vai chamar de próclise. Álvaro, o que é próclise? Próclise é o pronomezinho antes do verbo, hein, galera? Letra B. A próclise exigida pela atração exercida pela presença do substantivo feminino. Ah! Eu tenho que saber quais são as palavras que exigem a próclise, galera. A palavra luz, substantivo feminino, não puxa nada. Então, peraí, Álvaro, quais são as palavras que puxam para o verbo próclise? Palavra negativa, advérbios, conjunções subordinativas. Então, assim, é uma próclise, mas ela não é exigida porque um substantivo feminino está exigindo. Cuidado, hein? Letra C, uma próclise facultativa, uma vez que no contexto deveria ocorrer mesóclise. Vem cá, gente, mesóclise é o escambau. Só vai acontecer mesóclise com o verbo no futuro. O que é mesóclise, Álvaro? É o pronome no meio do verbo. Tá vendo, galera? Então eu tenho que saber que mesóclise é só com o verbo no futuro, hein? Então me sobrou qual, Álvaro? A letra D. Um caso de próclise. Realmente é uma próclise, tá? Comum na língua. Comum próclise. Ó, me empresta um caderno. Tá vendo? Me empresta um caderno. Me faz um favor. Só que em desacordo com a gramática normativa. Porque aqui teria que ser uma ênclise. Então dá uma olhada, hein, galera, certo? Então, ó, você vai ter que estudar próclise, ênclise e mesóclise. Não é difícil. Então é colocação pronominal. Letra D, hein? Então quer dizer que a banca IBFC, ela coloca isso aqui, ó, como uma próclise errada na gramática normativa, mas é comum na língua portuguesa. Comum, tá? Mas na gramática normativa, ela está incorreta. Ah, então peraí, aula. Então é coloquial, uso coloquial. Me empresta um caderno? Me fala isso? Me ajuda? Tá vendo? É comum na língua portuguesa, certo? Mas na gramática normativa, essa próclise não está em acordo com a gramática. Muito bem. E agora vem cá. Vamos continuar com os pronomes, hein? Uso dos pronomes oblíquos. Vem cá, nas orações. Filhos, melhor não tê-los. Não está depois do verbo, gente? Isso é uma ênclise, certo? Pronome depois do verbo é ênclise. Como não sabê-lo? Tá vendo? É ênclise. Ênclise é o pronome depois do verbo, tá, galera? Tá? Então, ó, não tê-los, como sabê-lo. Tá vendo? Álvaro, esse los significa o quê? Filhos. Tá vendo? Filhos é melhor não ter filhos. Tá vendo? Melhor não tê-los. Ele retoma um termo antecedente. Tá vendo? Filhos, melhor não tê-los. O que é esse los? Os filhos. Melhor não ter os filhos. Como não sabê-lo? Saber o quê, né, Álvaro? A ideia anterior. Tá vendo? Retoma um termo antecedente, hein?
Então, assim, ó, notam-se pronomes oblíquos átonos, beleza, que apresentam semelhanças e distinções entre si. Quer dizer, são semelhantes, lolá, los, las, e distinções, quer dizer, tem diferenças aí. Quanto a eles, é correto afirmar o quê? Vamos lá. O primeiro está enclítico. Tá, o primeiro está enclítico, ênclise, né? Ao verbo, e o segundo em posição proclítica? Não, gente, os dois são ênclise, né? Os dois estão depois do verbo. Perceberam, galera? O primeiro é enclítico, o segundo também. Por que enclítico? Pronome depois do verbo, ênclise. Letra B. O primeiro exerce a função de objeto direto e o segundo de objeto indireto? Não. Lolá, los, las é sempre objeto direto. Olha a análise sintática aí. Peraí, então como é que é, Álvaro? Lo, lá, los e las, pronome oblíquo lo, lá, los e las, são sempre objetos diretos. Eles são sempre objetos diretos. Por que, Álvaro? Porque quem tem, tem alguma coisa. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, ó, o primeiro exerce a função de objeto direto e o segundo de objeto indireto, não. O segundo também de objeto direto. Letra C. O primeiro faz uma referência anafórica. Álvaro, o que é referência anafórica? Olha que legal, gente. Retoma um termo antecedente. Anáfora é quando te retoma, ó, então, por exemplo, esse los aqui, ó, ele retoma a palavra filhos. Certo? Como sabê-lo? Saber o quê? Saber isso aqui, ó, a ideia toda. Os dois aqui são anafóricos. Álvaro, catafórico. Catafórico é o que vem depois, tá vendo, gente? Então, ó, o primeiro faz uma referência anafórica e o segundo também. O que é anáfora? Retoma um termo antecedente. Isso é coesão e coerência, galera. Tá? Anáfora é quando você retoma um termo antecedente. E aí vem cá a letra D. O primeiro tem um substantivo como referente. E o segundo, uma ideia ou oração. Tá vendo? Então, o primeiro, ó, filhos. Melhor não tê-los. Quer dizer, melhor não ter filhos. Realmente, é um substantivo. Como sabê-lo? Quer dizer, como saber isso, né? Ó, como saber isso? Ó, uma oração inteira, ó. Como saber isso aqui, ó? Como saber isso? Melhor não tê-los. Então, o primeiro tem um substantivo como referência, se refere a filhos. E o segundo, uma ideia, uma oração. A oração inteira. Como saber isso? Melhor não tê-los. Essa é um pouquinho mais difícil, né, galera? Isso tem a ver com coesão e coerência. Pronome oblíquo, retoma termo antecedente. Você vai dar uma olhadinha nisso, hein, gente? Coesão e coerência, hein? Tá? Anáfora. É o que retoma um termo antecedente. Então, peraí, Álvaro. Anota. Então, o que eu tenho que anotar mesmo além disso? Colocação pronominal e uso dos pronomes oblíquos. E a 18, Álvaro? Pronome oblíquo de novo, hein? Chega aí. Pronome oblíquo novamente, hein? Ó. Os pronomes oblíquos átonos são largamente empregados no texto em análise. Considerando o contexto em que se encontram, a prescrição gramatical indique dentre as alternativas abaixo um exemplo desse tipo de pronome na função de objeto indireto. Mata. Mata. E de novo, análise sintática, gente. Como assim, Álvaro? Vem cá. Já anota isso aí. Os pronomes oblíquos o, a, os e as, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, são objetos diretos. Ou seja, para verbos que não regem preposição. Já o pronome oblíquo lhe e lhes são objetos indiretos. Como é que é, Álvaro? É isso, gente. Então, por exemplo, ó, mirou. Quem mira, mira alguém. Mirou, mirou o. Mirou a. Mirou os. Mirou as. Objeto direto. E eu quero o quê? Objeto indireto. Ah, você já mata aí. Como a pedir. Ó, quem pede, pede para alguém. Eu vou pedir para você alguma coisa. Tá vendo? Eu vou pedir para você alguma coisa. Ah, preferia não tê-lo. Tê-lo, tê-la, tê-los e tê-los. O verbo ter é um verbo transitivo direto. Objeto direto. Ela
o olhava. Quem olha, olha alguém. Ela a olhava, ela o olhava, ela os olhava. E eu tenho que saber isso, galera. Pronome oblíquo. É análise sintática, certo? Os pronomes oblíquos o, a, os e as, lo, la, los e las, no, na, nos e nas, são sempre objetos diretos. Os pronomes oblíquos lhe e lhes são objetos indiretos. Por quê? Porque o lhe significa para ele ou para ela. Tá vendo? Pedir para ele. Pedir para ela. Objeto indireto. Análise sintática, com um pronome oblíquo. Objeto direto, objeto indireto. Falei pra vocês, galera, a análise sintática cai pra caramba, hein? E aí, galera, agora você vai notar o seguinte aí, concordância. Não tem jeito. Concordância verbal e concordância nominal. Então nós vamos matar com concordância verbal e concordância nominal. Primeiro aqui, você tem uma questãozinha de concordância nominal. Então você vai estudar a concordância nominal, hein? Tá? Inclusive eu tenho um vídeo sobre concordância verbal e nominal. Falou, galera? Dá uma olhada lá. Isso cai, hein? Não tem jeito, vai cair. Ó, na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciavam o próprio. Ai, que babal. A primeira tá vendo? Isolamento, né? Só pode ser próprio, né, gente? Ó. Próprio isolamento, isolamento próprio. Nossa, isso aí é questãozinha IBFCE, fazer o quê? Agora sai dessa então, ó. Em anexo, em anexos, em anexo. Então você tem que saber que a expressão, ó, a expressão é em anexo. Quando tem o em, galera, a expressão em anexo, ela não varia, mas tem que ser a expressão em anexo. Certo? Então, ó, em anexos a, em anexos a, em anexos a. Então, peraí, eu tô aqui, ó. O que vai pegar é bastante ou bastantes. Bastante ou bastante, mas isso cai, mas que cai com força. Álvaro, o que quer dizer bastante? Bastante quer dizer muito. Escreve aí, galera. Bastante significa muito. Muito. Álvaro, e bastantes? Existe bastantes? Existe. Bastantes significa muitos ou muitas. Bastantes pessoas, muitas pessoas. Bastantes problemas, muitos problemas. Só que aqui está falando o quê? Há alguns casos de mudança de atitude muitos interessantes ou muito interessantes. Bastante interessantes. Tá nada, pessoal? Bastante interessantes. Então o que você vai estudar aí, galera? Bastante ou bastantes. Anexo, anexa, anexos e anexas. Próprio, própria, próprios e próprias. Então você tem aí, ó. Em anexo não varia, em anexo, há alguns casos de mudança de atitude. Muito interessantes. Bastante interessantes. Então esse bastante aqui, ó, que significa muito, é um advérbio. Então você vai ficar com a letra B. Isso é questão do que, Alva? Concordância nominal, hein, galera? Vamos fazer a concordância verbal? Concordância verbal. Concordância verbal, gente. Então, peraí. Nós vamos voltar um pouquinho. Anota aí, galera. Tipos de texto. Tipos de texto. Tá? Crase. Acentuação. Verbos. Tempos e modos verbais. Presente, passado, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Vozes verbais, voz ativa e voz passiva. Voz ativa e voz passiva, hein, gente? E a análise sintática. Análise sintática você já percebeu, né? Sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto, o tipo de predicado, verbo de ligação. Conjunções. Porque as conjunções dão ideia do quê? Conjunções causais, conjunções que iniciam orações subordinadas adverbiais. Análise sintática inteira. Certo, gente?
A regência faz parte da análise sintática, tá, gente? Regência verbal e nominal, né? Concordância verbal e concordância nominal. Então, vamos fazer aqui, ó, concordância verbal. Assinale a alternativa que preencha a correta e respectivamente as lacunas. Faz aí. Caso clássico, galera. Muitos houve ou houveram, houve ou houveram, houve ou houveram, gente. Houve. Por que houve, Álvaro? O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai plural. Houve um atraso, houve dois, houve três, houve 1000 atrasos. Por que esse verbo não tem plural? É uma oração sem sujeito. Tá vendo? Análise sintática de novo, ó. Então, o verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Oração sem sujeito. Então, é um verbo impessoal. Então, houve um atraso, houve dois, houve três, houve 1000 atrasos. Então, peraí. Então, já não é houveram. Já não é houveram. Aqui, ó. Qual de vocês chegou? Ah, mas aí, peraí, Álvaro. Eu já tô com chegou, né? Porque é qual, tá vendo? Ó? Qual de vocês chegou? Beleza. Agora é faz ou fazem? Lindo, galera. Vai pro abraço. Verbo fazer indicando o tempo também nunca vai pro plural. Faz 1 hora, faz 2 horas, faz 3 horas, faz 1000 horas. Esses dois verbos, verbo haver e verbo fazer, a oração não tem sujeito. Isso quer dizer que esses verbos nunca vão plural. Como é que é, Álvaro? Verbo haver, no sentido de existir. Houve um atraso, houve dois, houve três, houve 1000 atrasos. E o verbo fazer, faz 1 dia, faz 2 anos, faz 4 horas, faz 1000 horas. O verbo fazer indicando o tempo também nunca vai plural. Esse é um caso de concordância verbal, viu, galera? Então, aqui, ó. Houve, qual chegou e faz. Certo, pessoal? Faz. Então, aqui, ó. Houve, chegou e faz. Alternativa correta. Letra C, concordância verbal. Certo, galera? Então, ó. Para você, então, que chegou até aqui, o curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira é um curso completo, galera. Com teoria, tá? Teoria, ó. Um pouquinho de teoria, 10 questões para você resolver. Um pouquinho de teoria, 10 questões para você resolver. Depois você vai assistir o quê? As questões comentadas em vídeo. Para ver se você acertou ou se errou. Muitas questões, gente. Teoria e muitos. Esse curso eu preparei para você que vai fazer IBFC. Mas esse é sério, gente. É sério. Ó, caiu como uma luva. As questões são, se não forem questões da IBFC, são muito parecidas. Valeu, galera. Quem chegou até o final desse vídeo aí, ó. Você gostou? Me fala. Se você não gostou, pode falar também, viu, galera? Certo, galera? Correios, Banca IBFC. E você pode escrever aí, se você quiser, um outro assunto. Fala assim, Álvaro, comenta tal coisa. Vamos ver para as próximas semanas aí. Beijo bonitão, galera. Abraço. Fui.